Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as seguintes afirmações sobre números reais. Primeira, raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado é igual a mais b. Segunda, raiz quadrada de a ao quadrado é igual a a. E a terceira, b maior que zero e menor que a. Então, raiz quadrada de AB é menor ou igual a a mais b sobre 2. Bom, um modelo resolutivo para esse tipo de questão é a atribuição, fazer por atribuição, de forma que por alguma atribuição tu tenha uma negativa dessa afirmação, e aí então ela fica falsa. Então o formato resolutivo é esse, fazer uma experimentação numérica de forma a obter uma falsidade. Enquanto tu vai fazendo atribuição, vai substituindo e vai encontrando verdade, ainda assim não é totalmente seguro dizer que ela é verdadeira. Porque pode que tu tenha escolhido situações que favoreçam para que aquela propriedade aconteça. Mas em algum caso específico ou alguma particularidade, aquela propriedade não se confirma. Então ela seria falsa. Então é preciso muitas vezes testar mais de uma vez até que eu encontre uma falsidade. Bom, nessa primeira aqui, já é uma situação bem típica, né? Eu já posso aqui garantir por conhecimento, por experiência, que ela é falsa. Por quê? Porque a propriedade que está sendo aplicada aí se refere à raiz quadrada de uma soma de quadrados. A ao quadrado mais b quadrado. E aí está me dizendo que isso é igual a a mais b. Ou seja, é como se aqui tivesse ocorrendo um cancelamento dos quadrados. E isso não acontece na adição. Se fosse para um produto, se fosse raiz quadrada de a ao quadrado vezes b quadrado, isso sim, isso é igual a a vezes b. Existe aqui o cancelamento de raiz com potência. E se fosse também divisão, da mesma forma. Para adição, eu já sei que essa propriedade ela não se confirma. Então, eu já sei que é falsa. Como que eu posso comprovar aí? Fazendo uma testagem com valores numéricos, com números. Como ele não fala nada aqui sobre o comportamento do A e do B entre si, são apenas números reais quaisquer, eu posso então atribuir. Claro que eu vou fazer uma atribuição que me favoreça no sentido que desta raiz me saia o número exato, para me dar uma certa facilidade aí na averiguação. Então, olha só, eu vou atribuir aqui um A igual a, por exemplo, aqui 3 e um B igual a 4. Isso aqui, na realidade, ó, é como se fosse um isolamento da hipotenusa no Teorema de Pitágoras, cateto, cateto. Então, eu tenho assim, ó, para A igual a 3 e B igual a 4. Eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Está me dizendo que isso é o mesmo que A mais B, 3 mais 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Isso é igual a 3 mais 4, 7. 9 mais 16 é 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, está me levando para 5 igual a 7. O que é uma inverdade. Não é verdade. Então, nota que isso não acontece, pelo menos nesse caso, 3 e 4. Se não acontece uma vez, então já significa que eu posso garantir que ela é falsa. Para que ela seja verdadeira, tem que acontecer sempre. Muito bem. Então, a primeira é falsa. Se a primeira é falsa, a letra A está eliminada, a letra C está eliminada e a letra E também está eliminada. Então, nota que eu vou depender apenas da número 2, né? Se a número 2 for verdadeira, resposta D. Se a número 2 for falsa, resposta B. Então, é por aí. Então, eu nem vou
ter necessidade de fazer a 3. Eu até vou fazer uma análise da 3, mas aqui na 2 eu já consigo equacionar a resposta. Número 3 diz que raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A. Bom, é semelhante ao que nós fizemos no número 1. Ele está me dizendo que raiz corta raiz com potência aqui, ó, me sobra o A. Parece verdade, né? Parece, tem tudo para dar certo. Então, vou testar aqui, ó. Vou testar um A igual a 3. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9. Ok? E raiz quadrada de 9 é valor positivo, 3. Ok. Então, por enquanto, ó, fechou verdadeiro. Então, será que eu já posso garantir que isso é verdade? Eu tenho que fazer mais de um teste. Quando eu já encontro a falsidade, acabou. Já sei que é falsa. Mas se eu tenho verdade, eu tenho que testar, fazer outros testes, inclusive com outros tipos de números. E nesse tipo de questão, quais são os outros tipos de números? Bom, eu testo primeiro valores positivos, depois valores negativos. Como são reais, eu posso testar o 0, que também é um número real. O número 1 também é interessante que seja testado muitas vezes. E ainda temos o caso de números entre 0 e 1. Vou colocar aqui, ó, números x tais que eles estejam entre 0 e 1, que são frações onde o numerador é menor que o denominador. Então, esta sequência aqui faz com que tu tenha uma abrangência maior na testagem, nas verificações. Então, não pode, tem que testar sempre esses tipos de números. Então, já testei positivo, foi verdadeiro, vou testar um negativo. Então, em vez de A igual a 3, eu vou testar aqui um A igual a menos 3. Tá? E aí eu estou dando um caráter didático para esse exercício, tá? Para que tu tenha um aproveitamento aí no teu estudo. Então, A igual a menos 3. Vamos vir para cá e faço a mesma lógica. A ao quadrado é menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, nota que o valor que eu obtive foi 3. E o valor do A que eu tinha é menos 3. Então, nota que não resultou o valor do A. Resultou o valor de menos A. Portanto, nessa situação aqui, essa propriedade não se confirmou. Foi falsa. Seria verdadeira se o A fosse sempre positivo, estritamente positivo. Mas ele fala de números reais. Números reais são os positivos e os negativos também. Portanto, a segunda também é falsa. Ela não é verdadeira sempre. E aí, note, se as duas primeiras são falsas, a segunda que também é falsa, a letra D está eliminada, logo a resposta já é a letra B, número 3. Que inclusive é a mais complexa para se estabelecer a testagem. Então eu vou fazer aqui algumas dentro dessa alternativa 3 aí. Muito bem. Então a 3 diz o seguinte, que a raiz quadrada do produto AB é menor ou no máximo igual à média de A e B, A mais B sobre 2. É isso aí. Bom, vou fazer então por testagem, né? Então eu vou atribuir. Lembrando que o A, olha aqui, ó, o B tem que ser maior que 0 e o A tem que ser maior que B. Então A e B são positivos aqui, ó. A e B são positivos. E além disso, o A é maior que B. Então são dois números positivos em que o A é maior que B. Então eu vou atribuir aqui dois valores A e B. Eu vou aqui atribuir valores que me facilitem, né? Vou colocar, por exemplo, aqui um A da raiz exata, eu vou colocar um A igual a 8 e um B igual a 2. O A é maior que B, ok?
Fazendo isso, eu tenho raiz quadrada de 8 vezes 2. Menor ou igual a mais b, 8 mais 2 sobre 2. 8 vezes 2, 16. Vou fazer aqui um pouco rápido. 8 vezes 2, 16. Raiz quadrada do 16 é 4. Menor ou igual. 8 mais 2, 10. Por 2, 5. Olha aí, ó. 4 realmente é menor que 5. Então, por enquanto, está verdadeiro. Ok? Muito bem. Vou fazer uma outra testagem. Eu coloquei aqui, ó, o A e o B com valores relativamente baixos, 8 e 2. Vou substituir por outros valores. Aqui a diferença do 8 e 2, vou colocar aqui, sei lá, um outro teste qualquer. Vou aumentar aqui, ó, A igual a 30 e vou manter o B igual a 2. O que eu fiz aqui? Ó? Eu afastei o A do B para verificar se o A sendo muito superior ao B, se essa propriedade se mantém. Então, coloquei um A relativamente próximo ao B e deu quase aqui. 4 menor que 5 deu perto, né? Então agora eu vou afastar esse 30 do 2 para verificar se continua. Então, um raciocínio aritmético eu estou estabelecendo aqui, por intuição. Então, o A é 30, vezes o B, que é 2. Isso tem que ser menor ou igual a 30 mais 2, A mais B, fazendo a média, divide por 2. 30, aqui eu vou ter que fazer a raiz. 30 vezes 2 dá 60. Menor ou igual, aqui eu já vou calcular. 30 mais 2, 32, 16. Bom, e aí continua, né? Porque raiz quadrada de 60, embora não seja exata, é um valor perto de 8. É um valor do tipo 7, alguma coisa. Porque 8 vezes 8, 64, 7 vezes 7, 49. Então é 7, pouco. 7, pouco é realmente menor que 16. Então eu continuo aqui, ó, com uma situação de veracidade. A propriedade continua se aplicando. Tá, senhor, mas se os números fossem mais próximos um do outro, fossem números altos, próximos um do outro, vou fazer um terceiro teste aqui. Vou colocar aqui um A igual a 30 de novo. Só que em vez de colocar um B igual a 2, eu vou colocar um B bem próximo do A. Vou colocar um B 29. E aí vou aplicar ali a pretensa propriedade. Raiz quadrada de A vezes B, 30 vezes 29. Isso tem que ser menor ou igual a 30 mais 29, né? A mais B divide por 2, é a média. 30 vezes 29, isso vai dar 3, 60, 27, 87, 870. 3 vezes 2, 6, dá 600, com 270, dá 870. 870 menor ou igual, aqui, raiz quadrada de 870, menor ou igual, 30 mais 29, divide por 2. Vai ser a média, né? Vai dar 29,5, né? Fica bem no meio entre 29 e 30. Então, isso aqui vai dar 29,5. Pode somar e dividir por 2, aí, vai dar 29,5. Bom, e aí? E aí que a raiz de 870, imagina, vai ser um valor, se fosse uma raiz próxima aqui, 512, 625 é 25, 26, vou testar aqui. Ó, tem que ser menor ou igual a 29,5. Então, vou pegar o 29, por exemplo, certo? Então, vou pegar aqui 29 ao quadrado, fazendo nessa parte aqui. Se eu faço 29 ao quadrado,
Essa aqui eu sei, essa aqui dá 841. Dá 841. Então imagina, se 29 ao quadrado dá 841, 29 vezes 29, 30 ao quadrado, que é o próximo, eu sei que dá 900. Então significa que raiz quadrada de 870 é um valor que é 29, alguma coisa. É 29 e pouco, né? 29 e pouco, 29 e alguma coisa. Então isso aqui é 29 e alguma coisa. Menor ou igual a 29,5. Bom, ainda não me garante, né? Por quê? Porque aqui pode ser 29,6, por exemplo. Certo? Então, ainda não tenho certeza. Então eu preciso aqui fazer o produto de 29,5 ao quadrado para verificar se dá mais ou menos de 870. Então isso vai dar um pouquinho de trabalho. Vou armar aqui, ó. Depois eu apago. Se eu consigo aqui nesse espaço. Posso aqui, poderia usar a máquina, né, para fazer isso. Vou fazer a mão aqui, já que eu não abri o software. 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 9, 45, 47, me vai 4. 5 vezes 2, 10, 14. Só para confirmar, 5 vezes 5, 25 vão 2. 45, 47, 4. 2, 10, 14. 9 vezes 5, 45. Me vai 4. 9 vezes 9, 81. Com 4, 85. Me vai 8. 9 vezes 2, 18. E 8, 26. 2 vezes 5, 10. Me vai 1. 2 vezes 9, 18. E 1, 19. Me vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 5, 10. Aí 1, 2, 9, 18, 19. Fechou. Aqui eu tenho 5, 12. Vai 1, 5, 10. Vai o 1. 7, 8, 17. Me vai o 1, 7, 8. Como eu tenho aqui 29,5, são duas casas, né? Duas casas decimais, isso dá 870 com vírgula 25. Nota que, olha só que foi interessante este exemplo, porque raiz 29,5 ao quadrado dá um pouco mais do que 870, 870 com 25. Então significa que raiz quadrada de 870 realmente é menor que 29,25. Claro, porque se eu faço isso aqui ó, ao quadrado, passa disso, né? Passa de 870. Vai dar 870 com 25. Então, raiz quadrada de 870 é ligeiramente menor. Né? No máximo seria igual, mas nem chega a ser igual. É ligeiramente menor. Portanto, se confirma para esse valor também. Então, nota que eu estou tendo aí um acontecimento de repetição aí em relação a essa terceira afirmação. Embora eu tenha testado valores positivos diferentes, com diferentes comportamentos. E para essa número 3, inclusive, já havíamos analisado que nem precisaríamos ter feito essa análise. Porque eu já tinha que as duas primeiras eram falsas, logo a única alternativa que tinha possibilidade de ser a correta era a letra B com a terceira verdadeira. Ok? Então, era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.